Ártemis é conhecida como a deusa da caça na mitologia grega. A deusa tem como um de seus símbolos o arco e flecha, sua arma favorita. Por isso, a deusa geralmente é representada nas artes portando seu inseparável arco. Ártemis é filha de Zeus com sua amante Leto, e também é irmã gêmea do deus Apolo, mas ela nasceu um dia antes do irmão, e ainda ajudou sua mãe no parto de Apolo. Quando o casal de deuses ainda eram bebês, eles e sua mãe foram perseguidos por uma terrível serpente, conhecida como Piton, mas tal criatura foi exterminada por Apolo quando este alcançou a maturidade. Uma das características de Ártemis é que ela é uma deusa virgem. A deusa, desde muito jovem, fez um voto de castidade. Por ter ajudado sua mãe no parto de seu irmão, virou uma tradição que as mulheres na Grécia Antiga orassem para que a deusa as auxiliasse durante o trabalho de parto. Apesar de ter nascido em Delos, a ilha que foi consagrada aos deuses gêmeos, Ártemis tinha as florestas e montanhas da Arcádia como sua morada. Ártemis era considerada a deusa da vida selvagem. Ela tinha um verdadeiro amor pela arte da caça, e por isso a deusa frequentemente vagava pelas florestas em busca das mais gloriosas presas. A deusa era acompanhada por um cortejo de ninfas que a serviam como damas de companhia. Todas as suas acompanhantes também tinham o dever de permanecer virgens e puras, para assim não macularem a imagem e a reputação da deusa virgem. Certa vez, enquanto a deusa e suas ninfas se banhavam numa fonte, elas foram avistadas pelo caçador Acteão. Este ficou encantado com a beleza divina da deusa da caça, mas a deusa não aceitou ser violada pelo olhar profano de Acteão sobre seu corpo despido, que nenhuma outra entidade do sexo masculino jamais havia visto. A deusa transformou o caçador em um cervo, e este passou a ser perseguido pelos seus próprios cães de caça, que o alcançaram e o estraçalharam. Como boa caçadora, a deusa também tinha companhia de seus cães de caça, dos quais nenhuma presa conseguiria se esconder. Mas o animal que melhor simboliza a deusa da caça era o cervo. Ártemis capturou alguns deles e os atou em sua carruagem. Sobre seu carro, puxado por cervos sagrados, a deusa voava pelos ares. Agamenon, o grande líder dos aqueus durante a guerra de Troia, abateu um dos cervos sagrados de Ártemis. E se não fosse o bastante, ele afirmou que nem mesmo a deusa da caça seria capaz de abater tal animal de forma tão precisa. Isso despertou a ira de Ártemis, que como punição impediu que o exército grego partisse rumo a Troia. Para se reconciliar com a deusa, Agamenon teve que sacrificar sua amada filha, e somente após tal sacrifício, os gregos puderam zarpar para a guerra. Outro episódio em que a deusa mostra seu lado implacável é quando a orgulhosa Niobe alega que seus filhos eram mais belos que os descendentes da deusa Leto. Apolo e Ártemis castigam Niobe, fulminando todos os seus filhos com suas flechas certeiras. Conforme algumas versões do mito, Ártemis tinha um grande afeto por Órion, um gigante caçador de grande talento. Mas Órion acabou sendo morto por Ártemis graças a um ardil de Apolo, que enganou a deusa por estar com ciúme de tal relação. Em outra versão, Órion tentou violar Ártemis, e por isso, ela enviou um enorme escorpião para dar um fim na vida do gigante. Ártemis também era identificada como uma deusa lunar. Assim como seu irmão Apolo, que passou a representar o Sol no lugar de Hélio, Ártemis passou a ocupar o cargo de deusa da lua no lugar de Selene. Conforme outras versões, Ártemis, Selene e Hécate seriam todas deusas lunares, cabendo a cada uma das deusas uma fase diferente da lua. Ártemis está entre as divindades gregas mais cultuadas na Grécia Antiga. Diversas são as cidades consagradas em honra à deusa, e são inúmeros os templos erguidos para cultuar a deusa em todo o mundo helênico. Mas sem dúvida, o mais famoso é o glorioso Templo de Ártemis em Éfeso. O grandioso templo era tão majestoso que está na lista das 7 maravilhas do mundo antigo. No templo de Éfeso, na Ásia Menor, a deusa era cultuada de forma diferente, pois lá ela era vista como uma deusa da fertilidade.
e sua imagem com múltiplos seios simbolizava sua capacidade de nutrir os homens. A deusa era cultuada na Roma Antiga com o nome de Diana, seu nome latino, e seu principal templo ficava no Monte Aventino. Com a expansão do Império Romano, seu culto se espalhou pela Europa, chegando até mesmo nas Ilhas Britânicas. Conforme algumas versões das lendas arturianas, a famosa Dama do Lago seria descendente de Diana, a deusa romana da caça. Ártemis é uma deusa ambígua. Por vezes ela pode ser generosa e benevolente, mas também pode ser implacável e vingativa. Esta dualidade faz dela uma das deusas mais interessantes da mitologia grega. Dionísio, que também é conhecido pelo nome de Baco pelos romanos, foi o último deus a integrar a corte dos deuses olímpicos. Ele é considerado o deus do vinho e do êxtase, mas também está relacionado às colheitas e à fertilidade. A origem do deus o distingue de todas as demais divindades olímpicas, pois Dionísio surgiu a partir da união de Zeus com uma mera mortal, que se chamava Semele. Zeus e Semele viveram um grande amor, mas isso despertou a ira da deusa Hera, esposa de Zeus. A rainha do Olimpo conspirou para destruir sua rival, e disfarçada de criada de Semele, Hera convenceu a jovem a pedir que Zeus se apresente a ela em todo seu esplendor. A deusa sabia que o brilho intenso do grande deus seria algo que nenhum mortal poderia suportar. E assim, Semele foi transformada em cinzas. O que Hera não sabia é que Semele estava grávida, e entre as cinzas se encontrava o fruto desta união divina. Dionísio ainda não estava pronto para vir ao mundo, e por isso, Zeus abriu uma fenda em sua própria coxa e deu continuidade na gestação do bebê que um dia iria ocupar um lugar no Olimpo. O jovem Dionísio não teve vida fácil, pois desde sua mais tenra infância, o futuro deus já era perseguido pela deusa Hera. A deusa impôs uma loucura ao jovem divino, que o fez vagar pelo mundo, até ser curado pela deusa Reia, que também era conhecida pelo nome de Cibele, e era a avó do deus. Dionísio teve o sábio Sileno como seu tutor, que sempre estava ao lado de seu pupilo montado em seu inconfundível asno. O deus foi responsável pela invenção do vinho, e compartilhou sua descoberta com toda a humanidade. Dionísio ensinou os homens a cultivar as uvas, e também o processo de fermentação necessário para a produção do vinho, que passaria a ser considerado uma bebida sagrada. Em suas andanças, o deus passou pela Grécia, pelo Egito e acabou chegando até a Índia. Por onde passava, ele espalhava seus conhecimentos e passou a acumular seguidores. Um grande cortejo seguia Dionísio onde quer que ele fosse. Entre seus seguidores estavam as ninfas, os sátiros e as bacantes, que eram suas sacerdotisas, enquanto Dionísio desfilava em sua carruagem puxada por felinos. Quando ainda era jovem, Dionísio foi sequestrado por piratas, que acreditavam que por ele ser tão belo, o deus só poderia ser filho de um rei. Dionísio alertou aos piratas a respeito de quem realmente era, mas eles não acreditaram e só tinham em mente o grande resgate que receberiam. Como castigo, Dionísio transformou os piratas em delfins, que são uma espécie de golfinho. Dionísio tinha como seus símbolos o ramo de videira, a uva e o tirso, que é um bastão com uma pinha na ponta. Depois de vagar pelo mundo, o deus se tornou para a Grécia. Na ilha de Naxo, ele encontrou a bela princesa Ariadne, que havia sido deixada para trás por Teseu. Dionísio tomou Ariadne como sua esposa e com ela teve vários descendentes. Em suas andanças pela Grécia, Dionísio passou a ter sua divindade reconhecida, e diversos templos foram erguidos em honra ao deus. Mas seu culto ainda era muito exótico para grande parte dos gregos, e por isso a propagação de seu culto enfrentou bastante resistência. Mesmo assim, o culto ao deus se estabeleceu com sucesso em várias cidades helênicas. Somente após seu culto se consolidar na Grécia, Dionísio pôde ascender aos céus e passou a ocupar um assento ao lado dos demais deuses olímpicos.
A bondosa deusa Hestia cedeu seu lugar no conselho dos 12 deuses olímpicos. Conforme algumas versões, a deusa já se encontrava cansada das constantes disputas entre os deuses. Já como deus olímpico, Dionísio desceu até o submundo, onde convenceu a rainha Perséfone a libertar a alma de sua mãe. Semele passou a habitar o templo de Ártemis e adotaria o nome de Dione. O culto ao deus Dionísio era repleto de danças, e as pessoas se liberavam, fazendo uso de álcool e outras substâncias. Era tradicional o uso de máscaras nessas cerimônias, e a recriação de eventos míticos estaria nas raízes do surgimento do teatro grego. Os gregos passaram a considerar Dionísio como protetor das belas artes, e os atores e autores de peças teatrais lhe prestavam especiais reverências. Ao lado da Acrópole de Atenas se encontrava o famoso Teatro de Dionísio, onde foram apresentadas ao mundo as clássicas peças de Eurípides, Ésquilo e Sófocles. Como já foi dito na Roma Antiga, Dionísio era reverenciado pelo nome de Baco. Lá, o deus dos vinhos e excessos era honrado em festivais conhecidos como bacanais. Dionísio pode ter sido o último deus a integrar o Olimpo, mas mesmo assim, o deus do vinho foi capaz de exercer forte influência na cultura greco-romana. E por isso, não é de se estranhar que Dionísio ainda seja um dos deuses mais cultuados por aqueles que nos dias de hoje ainda reverenciam os antigos deuses gregos.